nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Os irmãos, nos coloquemos em oração, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida nesse tempo quaresmal, e hoje, de uma maneira especial, celebrando a festa da Cátedra de São Pedro, rezamos pelo Santo Padre o Papa Francisco, para que o Senhor o renove, o confirme na fé, para que ele nos confirme também na nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje, da festa da Cátedra de São Pedro, está no Evangelista São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. A palavra nos diz: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus hoje nos leva a celebrar a festa da Cátedra de Pedro. O que significa isso? É bom dizermos que não celebramos uma cadeira, não é? Cátedra é a cadeira do bispo, é onde o bispo se assenta nas celebrações e de onde ele preside a igreja, ele governa a igreja. O Santo Padre, o Papa, tem a sua cátedra e todo bispo tem a sua cátedra na Catedral Diocesana, e dali ele governa a Santa Igreja, a porção do povo de Deus. O Papa, de uma maneira especial, governa toda a Igreja de sua cátedra. Mas não celebramos uma cadeira, celebramos, meus irmãos, a graça e o fato maravilhoso de que Deus nos quer confirmar na fé, na mesma fé que os apóstolos lá no início professaram, a mesma fé que Jesus ensinou. Nós somos confirmados nesta fé por meio dos apóstolos, que hoje para nós são os bispos. Somos confirmados na fé pelo Santo Padre o Papa. Por isso essa pergunta hoje é tão pertinente a mim e a você, homens desse tempo moderno, homens e mulheres desse tempo moderno, tempo tão midiático, tempo cheio de falsas informações, um tempo tão perigoso para a fé. Nós somos questionados pelo próprio Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Nós, meus irmãos, precisamos ter bem claro aquilo que o mundo quer de Jesus. O mundo quer instrumentalizar Jesus. O mundo quer usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Aqueles que são do mundo querem usar o nome de Jesus para obter fama, sucesso. Muitos querem usar da pessoa de Jesus para ganhar aquilo que desejam, para receber bênçãos e graças temporais. Muitos querem um Jesus à sua maneira. Muitos querem um Jesus, um Deus, que seja o Deus feito por si mesmo. Portanto, meus irmãos, nós não podemos cair nessa falácia mundana. E por isso Jesus faz uma segunda pergunta, e aí é direcionada
aqueles que o conhecem, aqueles que são seus amigos. Só saberá responder esta pergunta quem, nesse tempo quaresmal, em primeiro lugar, se faz um amigo de Deus, caminha com o Senhor. Você que está tanto tempo na caminhada, na igreja, na presença de Deus, Jesus está perguntando a você hoje, vós, e você? Quem eu sou para você? Quem eu sou na sua vida? Meus irmãos, essa pergunta para nós é uma pergunta fundamental, ou seja, ela está na base de quem nós somos como católicos, como cristãos. Quem é Jesus? Jesus é alguém para me dar bênçãos e graças? Jesus é alguém que eu sigo de uma maneira displicente? Jesus é alguém que eu escolho algumas palavras bonitas para poder repetir na internet? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Hoje, meu irmão e minha irmã, esta pergunta deve ser respondida com o coração. Pedro, tomando a palavra, respondeu com a resposta do Espírito. Pedro respondeu com as palavras que Deus o inspirou. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E eu gostaria de deixar essa pergunta hoje para o seu coração. Você que é católico, você que segue e serve a Jesus. Quem é Jesus na sua vida, meu irmão? Qual é o lugar que ele tem ocupado na sua história, no seu tempo, nas suas escolhas? Quem é Jesus? Muitos vão tentar nos passar e nos ensinar um Jesus que não exige de nós mudança de vida, conversão, um Jesus que acolhe, mas um Jesus que não transforma. Muitos vão querer nos ensinar a seguir um Jesus que não faz diferença na nossa vida. Muitos vão querer nos ensinar a ter um Jesus do nosso jeito. Portanto, quem é Jesus na sua vida? E essa certeza nos dá, sobretudo, a fé católica. A fé católica que nós recebemos e sinceramente professamos que é razão da nossa alegria. Esse é um texto que nós ouvimos sempre na liturgia batismal, sempre que nós renovamos, né, as promessas do nosso batismo, nós ouvimos do sacerdote exatamente essas palavras. A fé da igreja que sinceramente professamos, que recebemos e é a razão da nossa alegria. Hoje a nossa fé é a nossa alegria. Hoje a nossa fé, meus irmãos, é o nosso tesouro. Eu me recordo da palavra de São Paulo que diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a minha fé. Então que a fé da igreja seja a sua fé. Nós precisamos fazer uma grande diferenciação entre opinião e aquilo que é doutrina. Siga a doutrina da igreja, siga os ensinamentos do Santo Padre, o Papa, o ensinamento da palavra de Deus. Não fique criticando o Papa, reze pelo Papa. Hoje é o dia de nós rezarmos por aquele que é chamado a ter o anel do pescador, aquele que é chamado a presidir a igreja na caridade. Rezamos pelo Papa Francisco, não o criticamos, não o ofendemos. Isso até constitui para nós um pecado, a ofensa ao Santo Padre o Papa. Hoje muitas pessoas às vezes se fazem mais católicas do que o Papa. Meus irmãos, precisamos ser fiéis à doutrina, ser fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, ser fiéis àquilo que o catecismo nos ensina, o direito canônico nos ensina. E quem nos confirma nesta fé é o Papa. Não podemos ser católicos sem o Santo Padre o Papa. Não podemos ser católicos fora da barca de Pedro. Portanto, hoje eu te convido a rezar pelo Papa, para que o Senhor o inspire, o Senhor o sustente
Nós temos visto o Papa tão fragilizado na sua saúde, na cadeira de rodas, com dificuldade nas celebrações. Então nós rezamos para que o Senhor o sustente e assim sejamos confirmados na fé. E mais uma vez eu termino com esta pergunta de Jesus. Muitas pessoas falam de Jesus, muitas pessoas dizem quem ele é, definem quem é Jesus. Mas, a partir da sua experiência de vida, a partir da sua experiência de fé, a partir da sua amizade com Deus, quem é Jesus na sua vida? E vós, quem dizeis que eu sou? Que você possa dizer ao mundo que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, o amor da tua vida, aquele que te salvou, aquele que te resgatou do pecado e da morte. Que você possa falar de Jesus como alguém fala de um amigo, e não de um desconhecido, não de um personagem. Não fale de Jesus como um personagem, não fale de Jesus como alguém alheio à sua vida, à sua história. Que você tenha a graça de responder essa pergunta com a firmeza de São Paulo, a firmeza de Pedro, a firmeza de São João, o discípulo amado, a firmeza de tantos santos, a firmeza de quem andou com Jesus, de quem caminhou com Jesus, de quem é amigo de Deus, de quem sabe realmente quem Ele é e o adora e o busca de todo o coração. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.